Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. É com alegria que nós, mais uma vez, estamos aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus, para buscarmos aprender mais dessa palavra que é a nossa fonte de vida e pela qual nós devemos ser direcionados em todos os momentos. Hoje estaremos meditando no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos e estarei lendo aqui o primeiro versículo. Logo após estaremos fazendo uso de várias passagens desse capítulo 20, sendo direcionado por algumas questões para a nossa reflexão levantadas por John Stott. Então, o versículo 1 diz assim: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Esse capítulo ele está inserido dentro de um contexto no qual Paulo, junto com a sua equipe missionária, estava na cidade de Éfeso. Ali nós sabemos que ele ficou por um período de 3 anos ensinando as Escrituras, mas durante esse período levantou-se algumas perseguições, sendo destacada aqui a perseguição levantada por Demétrio. E esta foi um grande tumulto dentro daquela cidade, e então se levanta o escrivão da cidade que vai defender Paulo e a sua equipe missionária. E diante dessa situação, Paulo ele lembra dos discípulos e nos diz a palavra aqui no versículo 1 que ele manda chamar os discípulos e passa a confortá-los. Então, já partindo para as questões para a nossa reflexão levantada por John Stott, a primeira questão que ele fala aí é exatamente essa. Observando os versículos de 1 ao 12, quais são as características que podemos observar do ministério de Paulo? Nós sabemos que o ministério de Paulo foi um ministério muito notável. Nós sabemos que ele é reconhecido como o maior evangelista de todos os tempos, o homem que abriu as portas para que o cristianismo fosse conhecido por todo o mundo, saindo exatamente daquele círculo do judeu, judaico, e partindo agora para o mundo gentílico, ou seja, para todo mundo conhecido na época. Mas Paulo aqui ele deixa transparecer algumas características importantes, e aqui cabe ressaltar, meus irmãos, e já vale realmente a pena chamar a nossa atenção para essa realidade, que nós não estamos aqui enaltecendo a pessoa de Paulo como se ele fosse perfeito. Nós sabemos que ele não era perfeito, ele mesmo reconhece isso quando escreve sua carta aos Romanos e diversas outras, quando ele diz que Cristo veio para salvar os pecadores, do qual ele reconhecia como sendo o principal. Nós também sabemos que Paulo tinha suas falhas, e nós também sabemos que muitas das coisas que ele realizou ficou específico ali, Deus o chamou para fazer especificamente na sua época. Então nós temos o nosso chamado específico, não estamos aqui querendo impor que o modo que Paulo agiu deve ser o modo que todas as pessoas devem agir. Ainda assim, nós podemos e devemos tirar conclusões ou aplicações para a nossa vida das características que o apóstolo Paulo apresentava, porque essas características, muitas delas são de caráter geral na vida de todo cristão, ou pelo menos deve ser. Todo aquele que se diz cristão deve ter algumas características marcantes que lhe destaca como sendo um verdadeiro cristão. E nós podemos destacar aqui praticamente 4 características do apóstolo Paulo, desses versículos 1 ao versículo 12 de Atos capítulo 20. A primeira característica que nós podemos destacar aí é que ele se preocupava em levar consolo aos discípulos. Nós vimos isso logo no versículo 1. Paulo, ao sair daquele tumulto, e essa era uma característica comum, nós vimos isso também na igreja de Filipos, quando ele foi preso, logo após sair da prisão, ele vai até a casa de Lídia, onde estava a igreja reunida, e ali conforta, consola aquele povo, e depois ele parte retirado. E a mesma coisa ele faz aqui novamente. Ele, logo após cessar o tumulto, ele se preocupa em levar conforto, em confortar aqueles discípulos. Uma segunda característica que nós observamos aí, que Paulo entendia que os discípulos também precisavam ser exortados. É o que nós vemos no versículo 2. Observem comigo, diz assim: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Observem que Paulo, ele não era apenas aquele que massageava o ego, ele não era apenas daqueles que estava preocupado em fazer com que as pessoas se sentissem bem,
ele também estava preocupado em fazer com que as pessoas reconhecessem que necessitavam de mudanças contínuas. Então nós vemos aqui exatamente Paulo, ao mesmo tempo que ele levava consolo, ele também constantemente exortava, e diz que não era qualquer exortação, mas era com muitas exortações. Mas o interessante, ainda destacado no versículo 2, é que essas exortações, elas traziam fortaleza para o coração dos discípulos. Observe, meus irmãos, como hoje a deturpação do evangelho tem nos feito perder coisas maravilhosas. Pessoas que, em nome da política da boa vizinhança, em nome do politicamente correto, têm evitado falar de pecado, têm evitado falar, exortar a igreja, achando que isso vai trazer benefícios para a igreja, quando na verdade só faz a igreja crescer doente, ou a igreja crescer fragilizada, enquanto a exortação, ela fortalece a igreja, porque ela traz a igreja para os pés do seu Senhor e reconhece a necessidade do seu Senhor. Mas ainda podemos destacar uma terceira característica de Paulo nesses versículos, que mesmo diante das perseguições, Paulo ele não voltava atrás. Observe que ele continuava a sua jornada, ele tinha consciência do seu chamado, ele entendia que foi chamado por Deus para ser um missionário, e então ele fazia isso mesmo diante das perseguições que claramente se levantavam. Nós vamos ver aí que constantemente os judeus se levantavam contra eles, conspirações, versículo 3, dos judeus. Isso fazia com que ele, em diversos momentos, não pudesse pregar a palavra em algum local, mas isso não impedia que ele partisse para outros locais para pregar essa palavra. Então, as pressões, as perseguições não paravam a obra do Senhor através da vida de Paulo. Uma quarta característica que nós podemos destacar está exatamente aí dos versículos 7 até o versículo 12, que conta aquela passagem que Paulo ele reúne com os discípulos, reúne com os cristãos no dia de domingo. Muito significativa essa passagem, para ali ceiarem, para ali poderem estar falando sobre a palavra do Senhor. E é interessante que conta essa passagem que ele prolongou a sua fala, porque sabia que no outro dia ele teria que partir. Então nós tiramos a seguinte lição, ou característica de Paulo aí: era alguém que amava, tinha prazer em estar reunido com o povo de Deus, e não somente tinha prazer em estar reunido com o povo de Deus, mas ele buscava aproveitar as oportunidades para pregar a palavra. Como é bom estar reunido com o povo de Deus, mas que não percamos a oportunidade de, enquanto estamos reunidos, podermos estar meditando, falando e compartilhando as maravilhas que Deus tem feito ao nosso favor. Então, essas características do apóstolo Paulo, como eu falei, são características que podem ser, sim, vistas como características que todo cristão precisa buscar. Alguém que se preocupa em levar consolo, alguém que não teme exortar quando for preciso, alguém que, mesmo diante das perseguições, não retrocede, e alguém que ama estar junto com o povo de Deus e que ali está sempre aproveitando as oportunidades para pregar a palavra do Senhor. A segunda questão levantada por John Stott para a nossa reflexão, ele agora traz quatro versículos aí que aponta para um desejo de Paulo de ir até Jerusalém. É o versículo 16, se nós pudermos ler o versículo 16, diz assim: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Então Paulo tinha esse intuito, esse desejo de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. E logo os versículos seguintes, versículos 22 ao 24, nos conta que Paulo, ele agora está falando para aqueles discípulos que ele manda chamar, dizendo que ele sabia que iria para Jerusalém e não sabia certo o que iria passar, mas uma coisa o Espírito já havia revelado a ele, que ele seria perseguido. Versículo 23 diz que naquela cidade
esperavam cadeias e tribulações. E a questão levantada por John Stott para a nossa reflexão é a seguinte: que lições podemos tirar da atitude de Paulo de seguir adiante, mesmo entendendo que seria provado, mesmo entendendo que passaria por cadeias e tribulações, como nos diz o versículo 23. Nós observamos que a resposta para isso está logo na sequência, no versículo 24. O apóstolo Paulo, ele era motivado pelo desejo de obedecer a Deus. Ele não tinha a sua vida por preciosa, como diz o versículo 24. Ele diz: eu não considerem nada a minha vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluias, porque Paulo compreendeu isso. E agora nós também podemos tirar essa lição para a nossa vida. Como nós temos olhado para o chamado de Deus para as nossas vidas? Será que nós temos colocado ele como realmente o ponto principal, aquilo que realmente nós devemos colocar as nossas forças, investir as nossas condições físicas, as nossas condições emocionais, as nossas condições psicológicas, todas as áreas da nossa vida precisam estar voltadas para o cumprimento do chamado de Deus para nossas vidas, porque esse chamado é eterno, porque esse chamado nos remete à ideia de que somos cooperadores de Deus e do seu evangelho. E é nesse sentido que Paulo, ele lembra que mesmo diante das prováveis perseguições que ele passaria, ele não teme seguir adiante. Ele mesmo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa demais. E nós podemos sim tirar essas lições para nós. Não é tempo de retroceder, não é tempo de recuar. Pelo contrário, ainda que as notícias sejam cada vez mais difíceis, mais calamitosas, Deus quer fortalecer a nossa fé para que possamos seguir adiante. Deus quer fortalecer a nossa fé para que possamos testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo podia dizer isso com tanta convicção: eu não tenho a minha vida por preciosa demais, importa é cumprir o chamado de testemunhar o evangelho da graça. Porque Paulo, ele tinha gravado no seu coração exatamente as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos lembra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 25, que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor do Senhor e do seu reino, esse vai ganhá-la. Exatamente o que Paulo faz, e é exatamente o que nós somos desafiados a fazer: amar a mensagem do evangelho, amar a obra de Deus acima de qualquer coisa, ser o ponto principal das nossas vidas. E ainda existe uma outra motivação para que Paulo pudesse falar isso com toda a convicção: é o fato de que o próprio Senhor lembrou para cada um de nós, e Paulo traz à memória isso, que nós não estaríamos sozinhos, que ainda assim que passaríamos por provas, nós teríamos uma boa companhia. Ele mesmo disse lá no livro também de Mateus, no capítulo 28, os versículos 19 e 20, quando ele nos manda ir pelos confins do mundo fazendo discípulos, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos bem acompanhados. Por isso, mesmo que se levante as tribulações, mesmo que venham as cadeias, mesmo que venham as perseguições, nós podemos e devemos permanecer firmes, porque o Senhor é conosco e Ele quer nos desafiar a sermos testemunhas do Evangelho da graça de Deus. A próxima questão levantada por John Stott está refletindo acerca dos versículos 26 ao versículo 31, passagem na qual o apóstolo Paulo passa a trazer uma série de orientações para os líderes da igreja de Éfeso. E a questão é exatamente essa: que lições podemos tirar dessas orientações que Paulo traz para os líderes da igreja cristã? A primeira coisa que nós podemos observar aí é que exatamente Paulo, ele
ele fala que os líderes precisam ter clareza da sua missão e desempenhar conforme as suas forças. Ou seja, cada líder cristão precisa entender que foi chamado para conduzir o povo de Deus no caminho do Evangelho, e não pode se desviar por outro caminho. Por isso Paulo ele lembra, olha, eu tenho feito a minha parte, as minhas mãos não serão sujas do sangue de vocês, porque eu tenho pregado essa palavra, e o desafio é, vocês também precisam fazer aquilo para o qual vocês foram chamados. Mas nós também observamos aí o versículos 28 ao versículo 30, quando Paulo ele fala que nós precisamos seguir um exemplo, e o nosso exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor. E como o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. E observe que Paulo agora ele traz exatamente essa mesma linguagem, quando Lucas narra Paulo falando aí do versículo 28 ao versículo 30, ele está trazendo para os discípulos, olha, cuide bem do rebanho do Senhor, cuide bem, porque vocês foram chamados pelo Espírito Santo para para cuidar desse rebanho que o Senhor construiu a sua mão, porque a igreja pertence ao Senhor e foi comprada pelo sangue precioso de Cristo. Isso nos faz observar a continuidade dessa questão levantada por John Stott, exatamente quando ele nos questiona como é possível identificar na fala de Paulo o valor que é dado às ovelhas e como isso justifica o cuidado para com elas. Nós temos cantado recentemente um cântico que diz do impressionante, do ousado amor de Deus, daquele que é capaz de deixar 99 para ir atrás daquela ovelha desgarrada. E nós sabemos que ele não vai porque a ovelha tem valor em si mesmo. Ele não vai porque aquela ovelha é mais valiosa do que as outras 99, porque nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas e aos olhos de Deus todos temos o mesmo valor. Nós percebemos, meus irmãos, que na verdade ele não está aqui dizendo que as ovelhas, ou seja, as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho, elas têm mérito em si mesmo, ou que elas têm um valor intrínseco à sua pessoa. Não, o valor está exatamente na obra que foi feita em favor deles, que foi a obra de derramar o precioso sangue do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Isso trouxe valor para a igreja, por isso a igreja precisa ser cuidada, porque a igreja é do Senhor, porque a igreja é comprada por esse alto e precioso sangue de Jesus, por esse alto preço que é o precioso sangue de Jesus. E tudo isso nos faz pensar de como nós, como lideranças, temos cuidado daqueles que Deus tem trazido até nós, como nós, dentro do campo de atuação que Deus nos chamou para atuar, temos cuidado do rebanho do Senhor. Ainda sobre as orientações que Paulo traz aos líderes cristãos, especificamente da igreja de Éfeso na época, mas que se estende para todas as eras e chega até nós hoje, é para tomar cuidado com os falsos mestres. Então, logo na sequência, Paulo ele vai trazer que a igreja ela precisa ser cuidada, porque certamente se levantariam falsos profetas, falsos mestres, que ele aqui chama de lobos devoradores, versículo 29, que entrarão tentando exatamente destruir o rebanho. E isso precisa ser visto com cuidado daqueles líderes que precisam agora pregar a verdade para combater esses falsos ensinamentos. E a próxima questão, levantada por John Stott, agora dos versículos 32 ao versículo 35, nos faz pensar sobre quais são as últimas recomendações passadas por Paulo para as lideranças cristãs. Nós observamos aqui que Paulo, ele logo após falar para que os discípulos eles estivessem atentos, versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, dia e noite, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Ou seja, Paulo logo após trazer essa palavra de vigilância,
ele agora encomenda ao Senhor a palavra da sua graça. Ele lembra aos líderes, ele lembra aos discípulos que eles precisam estar lutando para que a palavra esteja sendo fortalecida dentro da igreja. Somente assim a igreja estará isenta dos ataques dos falsos mestres, dos ataques dos lobos vorazes, dos lobos devoradores que tentarão contra a igreja. E John Stott faz um questionamento pertinente para nós. Será que essas orientações dadas por Paulo aos líderes também valem para os liderados? E nós, ao observarmos o texto bíblico, chegamos à conclusão que sim. Paulo está falando aqui aos líderes e lembrando, assim como ele lembrou para Timóteo: olha, isso que você aprendeste de mim, reúna outros e transmitam, e que esses transmitam a outros, e todos precisam ser exortados pela palavra. Então o fato da exortação que Paulo trouxe aos discípulos e encaminhando eles, versículo 32, encomendando eles ao Senhor e à palavra da sua graça, não é apenas para a liderança, mas para todos aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Precisam ser encomendados pelo Senhor, precisam ser direcionados pela palavra da graça de Deus. Somente ela pode nos fortalecer para vencermos o dia mau. Somente ela pode nos auxiliar nos nossos momentos de dificuldade. E assim, nós caminhamos para a quinta e última questão levantada por John Stott, que reflete sobre os versículos 36 ao versículo 38. E ele faz o seguinte questionamento: que clima é possível perceber entre Paulo e os seus companheiros? Ao lermos esses versículos, diz assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam até o navio. Aqui claramente, meus irmãos, nós vemos um ambiente, um clima de despedida. Nós percebemos uma situação, inclusive, de entristecimento do coração, porque aqueles discípulos estavam provavelmente vendo a face de Paulo pela última vez, diante das palavras de Paulo, diante das notícias que Paulo tinha trazido. Nós observamos que gerou esse clima de despedida, um clima de uma tristeza, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos mostra aí que houve também um desenvolvimento de um companheirismo que estava trazendo fortaleza tanto para o apóstolo Paulo seguir a sua jornada, quanto para aqueles discípulos que permaneciam ali. Observem que diz que houve ali grande pranto entre eles, mas eles se abraçavam afetuosamente e eles estavam ali juntos, pedindo que Deus pudesse fortalecer uns aos outros. E isso nos leva exatamente ao finalzinho, quando John Stott nos questiona: e de que maneira esses momentos, ou momentos como esses, influenciam a nossa caminhada cristã? Aqui eu quero reportar algumas respostas dos nossos irmãos que têm nos enviado as suas respostas, que têm contribuído para a reflexão do texto. Claudeci nos lembra que esses momentos de comunhão, de amor fraternal, é fundamental para a caminhada do cristão, porque é assim que sabemos que não estamos sozinhos, que tem um ombro amigo que pode orar e chorar com eles nos momentos difíceis e também se alegrar nos momentos bons. Como Paulo escreve a carta aos Romanos, lembrando: chorai com os que choram, se alegre com os que se alegram. Nós precisamos sim buscar esses momentos na caminhada cristã, nos fortalecer com esses momentos na caminhada cristã. Outra resposta aqui, agora do nosso irmão John, ele diz o seguinte: podemos ver um clima de despedida e comoção. Paulo estava partindo, as perseguições o aguardavam, ao ponto de sua própria vida estar em risco, e diante desses momentos, eles buscam fortalecer a fé
por saber que existem irmãos que nos amam e se preocupam com as nossas vidas. É nesses momentos que Deus permite para que a igreja busque viver uma unidade maior, para que nós possamos demonstrar a nossa preocupação uns com os outros e o amor que nós temos de um para com os outros. Por fim, a nossa irmã Dani nos diz o seguinte: os cuidados que recebemos da liderança nos ajuda a continuarmos firmes no caminho do Senhor e também nos encoraja a cuidarmos do corpo de Cristo. É exatamente essa a mensagem que fica. Aquilo que nós aprendemos, nós devemos transmitir a outros. O consolo que nós recebemos, devemos consolar a outros. E assim o reino de Deus continua sendo edificado e o nome de Deus glorificado. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos dê a oportunidade de a cada dia nós podemos testemunhar a palavra da sua graça, como diz o apóstolo Paulo nesse versículo de número 24 do capítulo 20 de Atos, que eu quero encerrar relembrando mais uma vez, que diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que essa seja também a nossa motivação, que a cada dia Deus esteja nos dando força, esteja aumentando a nossa fé e que nós possamos declarar como Paulo: de nada tem a minha vida por preciosa demais para mim, conquanto que eu cumpra com o ministério que Ele mesmo tem me confiado. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda a graça e que a cada dia possamos crescer mais e mais nesta palavra. Até uma próxima oportunidade.